O desastre nuclear em Chernobyl fez com que milhares de pessoas fugissem de medo. O envenenamento por radiação era uma realidade difícil de engolir, mas precisava ser encarada. Se as pessoas ficassem por lá, o pior poderia acontecer. Foi necessário desapegar das casas, da terra, das memórias e correr em direção à vida. Aos poucos, aldeias e comunidades nos arredores ficaram desabitadas. Parecia um cenário de filme de terror. Sabe qual era a única coisa que dava para escutar? O terrível e implacável silêncio. Em abril de 1986, Chernobyl sofreu o pior desastre radioativo do mundo. O experimento para testar a segurança da usina deu errado. A consequência foi radiação por toda parte. Foram 10 dias seguidos com nuvens carregando partículas radioativas por milhares de quilômetros. A Europa entrou em estado de alerta, ainda mais as pessoas que moravam perto. Mais ou menos 116 mil pessoas foram evacuadas imediatamente. Quase todos tiveram que sair às pressas, com apenas poucas horas para organizar os pertences mais importantes. No entanto, as aldeias e comunidades não ficaram completamente desabitadas. Algumas pessoas nunca foram embora. E eu não estou falando de teoria da conspiração ou qualquer coisa do tipo. De acordo com a reportagem da BBC, pelo menos 130 pessoas vivem dentro da zona de exclusão. Muitas dessas pessoas são mulheres que decidiram ficar por causa de suas terras ancestrais. Você já imaginou quais seriam as consequências de ficar numa zona radioativa durante dias, semanas, meses e anos seguidos? O que a radiação poderia fazer com o corpo humano? Existe muito mistério por trás do desastre, mas uma história se destaca de todas as outras, a da família Kozlov. Eles aparentemente haviam se mudado para a cidade de Pripyat, mesmo após o terror radioativo. Anos depois, turistas teriam visto 3 crianças e uma mulher. As crianças agiam como animais e os seus rostos, deformados, eram vazios e sem expressão. E se for verdade? Você acha que essa lenda urbana pode ter se inspirado em eventos reais? Afinal, quem são os Kozlov? Eu sou Ivan Lima e hoje vamos navegar pela história assombrada desta família. Fique com a gente até o final e saiba todos os detalhes. A história começa de uma maneira normal. Afinal, Kozlov é uma família como outra qualquer. Nada de espantoso ou fora do comum acontecia com eles. De acordo com os relatos, Hasset Kozlov era um professor de história que trabalhava na extinta União Soviética. Ele tinha 3 filhos com Reina Kozlov. No ano de 1980, eles se mudaram à pequena cidade de Pripyat. E é aí que tudo desandou. O maior problema é que eles escolheram um prédio próximo à usina nuclear para morar. A família Kozlov não sabia o mal que estava à sua espera. Ao longo de felizes 6 anos, Hasset foi bastante feliz com sua esposa e filhos. Parece que finalmente tinham encontrado uma casa para construir lindas memórias. É o que todos nós queremos. Tranquilidade para ver os filhos crescendo saudáveis, trabalhar no que gosta e ser feliz de verdade. Não seria pedir demais, não é? Pena que o desastre na usina nuclear aconteceu e fez com que a família repensasse o próprio futuro. No ano de 1986, a família Kozlov foi obrigada a deixar a cidade. Desde que tudo aconteceu, os cientistas monitoram os níveis de radiação no solo, nas árvores e nos animais. Não há mais riscos na atmosfera, mas algumas áreas ainda representam uma forte ameaça para as pessoas. Agora pensa comigo. Até hoje se discute os perigos de se morar perto das zonas de risco em Chernobyl.
Imagine na época em que tudo aconteceu. Não era seguro e a família Kozlov tinha consciência disso. Eles foram embora de Pripyat, porque a pequena cidade já não era mais habitável. Mas eles não conseguiram admitir a ideia. E depois de algum tempo, Haset Kozlov queria voltar a qualquer custo. Os relatos de deformações e problemas de saúde não intimidaram a família. Eles estavam decididos a voltar e acabaram voltando mesmo. Os altos níveis de radiação não causaram medo na família. Equipados com apenas algumas máscaras de gás, a família voltou caminhando para o mesmo prédio em que moravam antes. Sim, andando, sem qualquer tipo de cuidado ou proteção. Depois disso, nenhum parente teve contato com Haset, Reina e os 3 filhos. O silêncio só podia significar uma coisa: eles não tinham resistido à radiação. Os Kozlov foram parar nas estatísticas como sendo vítimas das consequências de morar perto de Chernobyl. O paradeiro da família causou estranheza em todas as pessoas que conheciam a história deles. Como seria possível perder os Kozlov de vista sem nenhum sinal sobre o destino da família? Não é à toa que as teorias da conspiração tomaram a dianteira da narrativa. A maioria das pessoas nem levantava a hipótese de que os Kozlov ainda poderiam estar vivos. As crianças não seriam capazes de sobreviver por muito tempo, ainda mais dentro da zona de risco mais perigosa. No entanto, o mistério continuou firme e forte. Fotos, testemunhos de pessoas e supostos registros de câmeras de segurança sustentavam a ideia de que a família ainda estava viva. Alucinação? Histeria coletiva? Creepypasta? Até os dias de hoje, turistas afirmam que uma família continua morando perto da usina nuclear. Algumas pessoas chegaram a dizer que tinham visto 3 crianças nas redondezas, agindo como verdadeiros animais. De acordo com as testemunhas, era impossível negar que a família havia sofrido mutações genéticas. Não pareciam normais. No lugar do rosto, só existia um grande vazio. A família não tinha marcas de expressão ou sobrancelha. Em vez disso, apenas 3 buracos podiam ser vistos nos rostos. Os turistas também relataram que os braços e pernas deles eram finos. O tronco, totalmente deformado. Se as pessoas parassem para investigar de perto, poderiam avistar uma mulher na janela do prédio dos Kozlov. Ela parecia observar a tudo e a todos, com um silêncio ensurdecedor. Quem era essa mulher? O que aconteceu com essas pessoas? As aldeias e comunidades estavam realmente desabrigadas? Ou, indo além das hipóteses, a família poderia ter morrido na cidade, restando apenas assombrações do que não existe mais? O que mais assombra nessa história é o silêncio. Se pelo menos essas pessoas falassem, revelassem alguma coisa sobre o que tinha acontecido. Mas não. De acordo com os relatos, a família apenas observava as coisas. É claro que os detalhes podem ter passado para o lado da ficção, mas existe alguma verdade nessa história? O que sabemos de fato é que pessoas moram nas zonas contaminadas com radiação. Mulheres de idade não admitiram a ideia de deixar a cidade. Desde os anos 1970, elas vivem ilegalmente nos seus lares ancestrais. Muitas aldeias fantasmas não são tão fantasmas assim. As mulheres, mesmo que em pequena quantidade, seguem suas vidas no ambiente tóxico. Não sabemos se isso vai trazer alguma consequência terrível para a vida dessas pessoas. No entanto, deve ser possível morar nas redondezas. A dúvida que fica é: a família Kozlov morava num prédio muito próximo da usina nuclear. É complicado imaginar que eles tenham sobrevivido durante todo esse tempo. Bom,
Pelo visto, a história surgiu com um canal do YouTube chamado Alex Dronet. O título do vídeo, que foi postado em 2016, era La Família de Chernobyl. Isso nos leva a acreditar que a família Kozlov talvez nunca tenha existido. Ao menos, não da forma que imaginamos. No entanto, os relatos são verdadeiros. Muitos turistas que visitaram Chernobyl contam sobre estranhos aparecimentos. Algumas pessoas foram vistas se comportando de maneira bizarra. Eles se agrediam sem nenhum motivo aparente. Creepypasta ou não, essa história ainda ronda a internet. Talvez nunca saibamos qual é a verdade nisso tudo. Muitas pessoas dizem que a família nem sequer sobreviveu na viagem de volta. Talvez eles nem tenham retornado para o prédio. Talvez eles nem tenham existido. Então, o que seriam essas aparições? As imagens podem ter sido alteradas? Ou melhor, os turistas realmente viram a família na pequena cidade de Pripyat? E se for verdade?